Bem-vindos ao Track by Track com a Isaura e o seu primeiro álbum, Human. E se calhar começamos precisamente por aí. Isaura, bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Por teres aceitado, não é, Filipa? Ter aceitado. Eu odeio ter aceitado. Teres aceitado estar aqui um bocadinho connosco. Dá-nos uma perspectiva geral sobre este álbum. Tem um conceito, não tem um conceito? Eu acho que tem uma história. Eu queria muito que quando comecei a fazer o álbum, para mim era uma preocupação extrema que o álbum tivesse um conceito e que fosse exatamente como eu imaginava. E depois, de repente, isso não aconteceu. Tem só uma história que é verdade. Quando comecei a fazer o álbum, comecei a compor canções que eram muito mais up-tempo, era mais para cima, e sentia que não me apetecia fazer canções sobre amor gigantes e sobre coisas altamente profundas. Apetecia-me só falar sobre coisas que me incomodavam na altura, que era a gestão do tempo e ter que organizar, nunca ter tempo para nada e ter que me organizar. Então essas foram as primeiras canções e é quase a primeira metade do álbum todo, as primeiras canções. Depois há ali um momento em que eu perco a minha avó e isso foi completamente uma mudança gigante para mim no meu mood e tive que perceber e agora o que é que eu faço, porque não vou estar aqui a fazer canções sobre o tempo. Apetece-me falar sobre saudades e coisas importantes e então nesse momento eu percebi, estou-me a borrifar para ter um conceito, vou ter uma história que é verdade, e então dividi o álbum em duas partes e depois a segunda parte acho que sou eu a tentar lidar um bocadinho com o que aconteceu e com as saudades que tenho dela. Lá está, eu desconhecia esta parte sobre a avó, portanto para mim, não, eu pensei que o álbum lidava com a perda, mas era a perda do amor que supostamente estaria retratado na primeira parte. Nesse caso vou passar o microfone à Catarina, que ela percebeu mais que eu. Eu percebi, porque tu não ouviste o podcast da Filipa. Paulo, a culpa é tua. Lá está. Isaura, vamos começar pela primeira música, faz sentido. Don't Give Up é uma música sombria, mas sem ser. Mas tu não és mainstream, tu não estás virada para o pop. Tu sempre tiveste a certeza daquilo que querias fazer ou houve momentos em que pensaste, não, se calhar eu vou arrancar por músicas tipo fogo de artifício e quando chegar a algum lado logo faço aquilo que eu quero fazer? Eu por acaso eu acho que pensei um bocadinho ao contrário, como era o primeiro álbum eu queria mesmo fazer as coisas como eu imaginava. O que eu acho que consegui foi, pelo meio, eu acho que consegui em algumas músicas encontrar um equilíbrio que me permitisse chegar a mais pessoas. Eu acho que tenho canções que são claramente um bocadinho mais pop do que outras. Tenho canções que ainda estão muito próximas do meu EP do Serendipity, que são as primeiras, e eu acho que eu tentei fazer isso, que é tu, quando colocas o álbum, vais sentir um bocadinho do Serendipity, do meu EP, e depois começas a viajar, vais para um sítio mais pop, mais up-tempo, e depois começas a ir assim para uma coisa mais atmosférica e mais hip-hop, e acabas assim, é como se fosse uma viagem. E portanto nessa primeira canção eu acho que estava a tentar entrar assim de mansinho, é uma canção em que os elementos vão entrando e portanto essa e a Highway, que é a seguinte, para mim são um par, vêm dessa junção de sonoridades. Olha, eu gosto muito. Porque entretanto nós somos os primeiros a ouvir o álbum. É verdade, estou mesmo nervosa porque... Sim, ouvi-me 150 vezes durante o fim de semana. E a propósito da Highway, tu tinhas dito já no Tudo o Resto que era a música que mais estava próxima, lá está, do Serendipity, e já passaram 3 anos. Sim, 3 anos. Entusiasma-te esta ideia de agora poder chegar a mais pessoas, também falámos disso no podcast, com essa mudança da maneira de fazeres as músicas ou de as pensares? Entusiasma-me, claro. Eu acho que quando fazes música, a partir do momento que escolhes editá-la é porque estás a fazer música para outras pessoas, portanto é óbvio que... Mas tu queres sair do tal nicho que tu... Eu acho mesmo que é possível. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu ouço muitas referências de lá e da Austrália, sei lá, desde o Khalid da Lorde, que são dos meus artistas favoritos no momento. A Lorde é para mim... Eu gosto mais de Lorde. Eu gosto imenso. E eu acho que para eles é mais fácil, porque os nichos lá são permitidos e são gigantes. Tu podes estar naquele nicho e isso corre-te bem, não é? Acho que cá temos que fazer um bocadinho um esforço para perceber onde é que estão os limites, não propriamente dos géneros musicais, mas onde tu te sentes confortável. Por exemplo, a minha canção A Closer, é claramente mais pop, muito mais, é possivelmente a canção mais pop que eu alguma vez fiz, mas eu sinto-me bem, consigo estar ali e sinto-me bem. Eu acho que tentei fazer essa procura, tentei esticar um bocadinho os meus limites, até porque eu já sentia que o EP já está feito, portanto aquilo já está. E aqui no álbum havia muitas canções que eram os pilares que já estão. Como por exemplo a Gone Now, para mim é um pilar gigante. Aquilo é o tipo de sonoridade, se calhar eu consegui fazer, sim, eu consegui fazer um álbum só com canções assim. E a partir do momento em que eu tive esses pilares estabelecidos, eu depois gosto de começar a fazer outras experiências.
Queres? Quero, claro que sim. Ainda em relação à música Highway, eu acho que há uma frase. Não sei, nós não tínhamos as lyrics, não é? Não tínhamos a ajuda do Genius. O Paulo pode Portanto, eu tive que tentar perceber. Mas eu acho que tu dizes a certa altura: Let me see if what they say is nearly close to truth. Sim, essa foi a primeira canção, a mesma primeira canção que eu fiz para o álbum. E quando eu comecei a fazer, de repente sentas-te, né, numa cadeira e pensas, vou fazer o meu primeiro álbum. Na cabeça, obviamente. Não conseguia, não demorei um bocadinho a entrar no mood certo. E essa canção acho que foi assim a primeira baladinha, porque ela era muito mais balada do que aquilo que depois acabou por ficar. Em que eu acho que era um bocadinho eu a tentar ganhar coragem para fazer um álbum. Porque, sei lá, é um projeto gigante, para mim na minha cabeça era muito grande, era muito complexo, havia muitas coisas que eu queria ter a certeza que estavam lá dentro e não sabia se iria ser capaz, entretanto acabei por produzir metade do álbum e isso para mim foi um desafio gigante, eu não fazia ideia que se iria conseguir, se ia gostar depois do resultado e essa canção acho que era eu a mentalizar-me, ok? Vou fazer um álbum e vou dar o meu melhor e bora lá, tu consegues. Okay. Era o meu que verdade era esta que tu dizias que eles diziam? Não sei, eu acho que, geral, sabes, não é? quando tu fazes uma coisa qualquer, quando tens um projeto que é tão importante para ti, acho que há muitas pessoas que nem chegam a desenvolvê-los com medo de falharem. E depois há aqueles que conseguem realmente pôr as coisas em prática, tirá-las do papel e pôr em prática. E isso é gigante, porque depois podem dizer-te, olha Isaura, não gosto do teu trabalho, e vais ter que lidar com isso. E eu acho que essa era a minha canção de perceber, ok, eu vou fazer, e é o meu primeiro álbum, não vai haver o primeiro álbum, vai haver o segundo, o terceiro e todas as outras oportunidades, mas o primeiro é agora. Eu acho que essa foi a minha canção de perceber que, ok, eu vou fazer isto. Sou capaz de fazer isto, ok. Obrigada, Paulo. A terceira música é o Don't Shoot. Eu adorei esta música porque eu senti que podia estar num filme de ação. Não sei, era boa intensa. Como é que é o teu processo criativo? Tu escreves primeiro e depois imaginas a melodia, fazes o beat, ou primeiro arranjas o beat e depois escreves? É porque eu tenho sempre muita curiosidade de perceber como é que os artistas realmente criam uma música, porque para mim é completamente impossível. Eu, por acaso, em geral, faço as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu por acaso acho que já tinha contado isto, que é, há aquelas pessoas que quando pensam numa palavra veem cores. Sim. Exato. Eu quando penso numa palavra ouço qualquer coisa associado. Imagina, eu consigo pegar numa melodia e escrever uma coisa. Se daqui a 6 meses ou 1 ano me deres a mesma melodia, é muito possível que eu escreva uma coisa super parecida. Isso é muito giro. Porque para mim há determinados sons, tanto que eu quando começo uma ideia, imagina, faço uma coisa, escrevo uma frase ou 2 frases por cima de uma melodia e não gosto e penso, não está bom o suficiente. Eu nunca mais vou conseguir pagar possivelmente o que eu escrevi. Vou precisar da ajuda de alguém para me pôr aquilo em reset, porque aquilo vai sempre, eu vou sempre soar, eu sei que aquele som quer dizer aquilo. Então eu faço sempre as duas coisas ao mesmo tempo, em geral. Só se estiver no carro e pensei, uau, que frase tão bonita, preciso escrever isto. Uau, sim, e escrevo. E às vezes eu vou repescar umas ideias, mas em geral é sempre ao mesmo tempo. E nesta Don't Shoot tiveste ajuda dos Carletos? Dos Carletos. Porque como ele é Carleto, eu digo sempre Carletos. Dos Caretos. Sim. Como é que foi trabalhar com eles? Eu gosto mesmo muito de trabalhar com eles. Nós já tínhamos começado a trabalhar uma outra canção que nunca saiu, uma canção minha que se chamava We Are Bad, acho eu. Bad de mal, não bad de cama. E eu gosto mesmo deles, são super práticos. Às vezes há produtores em que tu passas muito tempo à procura de sons e é quase um processo, é muito demorado, é bom, mas é diferente. Com eles tu sentas-te e fazes, está sempre a acontecer qualquer coisa, é super divertido. Sim. E pronto, eu já tinha a canção composta e escrita e eles entraram na fase de produção. Sabia muito bem o que é que eu gostava que essa canção, o que é que te fizesse. Era assim uma canção, sabes, um bocado de nariz empinado, que não é muito usual em mim. E foi por isso que pediste ajuda para a produção. Não queres estar associada a isto sozinha? Não, eu achava mesmo que eles tinham essas sonoridades perfeitas, já por causa dessa outra canção, a We Are Bad era a mesma coisa. Era o mesmo mood e eu sentia que eles me iam tirar o que eu acho fixe em trabalhar com produtores é que eles tiram-te sempre do teu mundinho, da tua caixinha. Também. Isso é muito importante. E depois, na Closer, tu trabalhas também com um produtor muito interessante chamado Diogo Pissarra.
que eu nunca tinha visto este crédito, produzida por Diogo Pissarra. Como é que foi trabalhar com o Diogo enquanto produtor e como é que ele é nesse papel? É dos tais produtores que tu dizias em que passas imenso tempo à procura do som perfeito? Não. Ou também está sempre a acontecer qualquer coisa? Está sempre a acontecer qualquer coisa. O Diogo, imagina, numa tarde éramos capazes de fazer 4 canções diferentes. Sim. E o Diogo foi importantíssimo nessa canção, porque eu tinha as estrofes todas super... para mim fazer as estrofes e os pré-refrões é fácil. É numa tarde, faço tudo. E soa-me sempre super bem, são coisas um bocadinho mais clássicas. E depois chega ao refrão, não é? E o refrão é aquele momento em que tens que explodir um bocadinho. E eu, como sou uma artista um bocadinho mais alternativa, apetece-me sempre contornar, sim. Género, vai explodir, e a Isaura faz uma coisa qualquer, diferente. Mas eu sentia que essa canção, que precisava mesmo de uma coisa mais para cima, mais simples, e o Diogo consegue simplificar as coisas, consegue ajudar-te a não fazer coisas complexas, o que é muito difícil. É mesmo difícil simplificar, é mesmo difícil. E o Diogo é extremamente bom nisso, então foi uma canção que nós já tínhamos, as estrofes já tínhamos trabalhado. Logo à primeira aquilo ficou arrumado e depois o refrão andámos ali um bocadinho à procura, depois durante 2 meses não trabalhámos na canção e depois quando nos juntámos eu não tinha sequer palavras para o refrão e não tinha nada escrito e depois foi super natural, pusemos a música a tocar e eu, isto aqui, por acaso chego aqui a este momento e apetece-me dizer assim uma coisa, sempre quase a dizer a mesma coisa, mas é tipo closer, é qualquer coisa que é closer, e eu, ok. Então começámos a fazer e foi mesmo fácil. O Diogo é tão bom trabalhar com ele. Falaste em 2 meses sem tocar numa canção, porque isto foi um processo demorado, não é? Ao todo, quanto tempo é que demoraste mais ou menos? 2 anos, quase 2 anos. Entre compor e produzir, sim. Com a aventura do Festival da Canção e da Eurovisão, houve muitas coisas que tiveram que ficar um bocadinho, tiveram que estar em espera, mas ou seja, a Closer faz parte da primeira metade do álbum, portanto acabou por ser feita já bem mais lá para trás. Essas canções, do primeiro lado, eu já consigo desfrutar delas de outra maneira, porque já são canções para aí que têm 1 ano e que estão prontas praticamente há 1 ano. E a Closer é uma delas. Para mim, ouvir a Closer é super divertido, mesmo. A sério, gosto mesmo. Eu gosto muito da música também. E gosto muito do videoclipe. E o que eu reparei é que tanto nesta como no I Need Ya, tu fazes parte do videoclipe, mas não fazes bem parte da história que está a acontecer. Tu gostas de fazer... gostas de aparecer nos teus próprios videoclipes? Ou... Não gosto nada. Não. És quase como uma espectadora do próprio vídeo. Aliás, não é não gostar nada. O que eu sinto é que não é isso não é verdade. Mas imagina, os meus 3 ou 4 primeiros vídeos eu aparecia 3 segundos só a fazer corpo presente, do género a canção é minha. Olá. Olá! Sim, exato. E sei lá, quando eu lancei a primeira canção, a Useless, as pessoas eu chegava a uma entrevista e estavam à espera de ver uma asiática, que era a Kelly. Depois na Change It as pessoas achavam que eu era a Daniela, que era a atriz. E assim sucessivamente eu comecei a perceber que ok, se calhar vou ter que começar a aparecer um bocadinho nos vídeos. Mas eu acho que os vídeos é mais um momento em que tu podes contar qualquer coisa às pessoas. E a parte de repente vamos fazer um vídeo só sobre mim a cantar para uma câmara não me entusiasma tanto. Eu gosto mesmo de contar mais qualquer coisa, de contar uma história. E então na I Need Ya já foi ali um meio termo em que eu fiz mesmo o papel da atriz e era só mais uma personagem. Nem sequer queria ser a personagem principal. A personagem principal era a Joana, que era a atriz, e pronto. E neste vídeo, na Closer, foi uma mistura de 2 coisas, que era a questão prática, porque aquilo foi filmado no dia 6, 7 de maio, algures. Foi ali, eu estava, portanto, em plenos ensaios da Eurovisão. Eu até tinha dito, ok, não vou entrar, e obviamente que as pessoas que trabalham comigo disseram, Isaura, vai, por favor. Ok, então arranjámos esse compromisso. Eu gostava imenso da história que a equipa do vídeo estava a desenvolver e ok, vamos arranjar aqui um compromisso em que há umas partes em que eu canto um bocadinho da canção só como se fosse narradora da história. Mas eu gosto mesmo disso e eventualmente gostava de arranjar formas mais esquisitas e mais diferentes de poder participar nos vídeos, mas contando qualquer coisa. Tanto. Não, posso aparecer, mas então, sei lá, vou ter que começar a... Quem sabe não vais arranjar aí qualquer coisa e vais ser pioneira de uma nova forma de fazer videoclipe. Vocês conhecem os vídeos do Francis and the Lights? Não. Que é um bacana. E agora vamos ter que fazer aqui um corte porque é só estúpido nós não conhecermos. Não. Francis and the Lights não é propriamente. Não há muitas pessoas que cantam. Não, como é que são os vídeos? Os vídeos dele é quase tudo em plano de sequência.
Ele tem um com o Bon Iver e com o Kanye West e tem depois imensos sozinhos, em que é sempre um plano de sequência, estás a ver? Plano de sequência e depois é como se fossem coreografias, tens o Kanye West assim, e depois tens outros em que tens sempre plano de sequência e ele está a dançar para a câmera, cortes, sempre a entrar. É sempre sequência, sim, mas é bem fixe, tem que ver, é mesmo giro. É como a do Justin Timberlake. Que ele vai não me lembro, mas não é esta. Não. Sim. E vai na rua também, não? Mas há muitos vídeos que são em plano de sequência, mas este é específico porque ele tem mesmo o selo dele, aquilo é diferente de todos os planos de sequência. É o melhor plano de sequência do mundo. Uma coisa, Francis and the Light é o realizador ou é o artista? É o artista. Ok. Pronto, então já é normal não conhecer. Não sei se ele realiza os próprios vídeos ou não, mas aquilo tem sempre o selo dele. Claramente. E aqui é que chegamos à tal mudança de rumo no álbum, não é? Na 7ª faixa. The Crossover, que é um interlúdio para esta segunda parte. E o que é que temos a partir daqui? Temos a partir daqui são saudades enormes da minha avó, sempre em todas as faixas, em todos os bocadinhos. Às vezes as saudades são zangadas e tu estás só chateada porque tens saudades. Às vezes as saudades são quase desesperadas, às vezes são só nostálgicas e acho que há todas aí. O Intermission, acho que foi... Por causa dessa canção foi feita, eu já não sei exatamente quando, para aí... muito pouquinho tempo depois da minha avó ter morrido, mas essa canção para mim é mesmo importante porque a canção tem uma cadência que é... Pronto, eu não me lembro da minha avó cantar, mas a minha avó estava sempre a fazer isto. Então eu meti na cabeça que tinha que ter uma música com isso para nunca me esquecer. Então depois de Crossover, passas ao lado B do teu álbum, chama-se Gone Now, a primeira desse lado B. Tem um estilo muito próprio, é diferente, mas mesmo assim eu conseguiria identificar que era teu, que era uma música tua. Em quem é que tu te inspiras? Quando eras miúda, o que é que tu ouvias? Sempre soubeste que era este tipo de música que querias fazer? Não, acho que foi um bocadinho por tentativa e erro. Por exemplo, a Useless, que foi a primeira canção de todas que eu alguma vez mostrei, eu já tinha produzido antes, 2 anos antes, e nunca mostrei porque não é isto, mas foi por tentativa e erro. Tentar encontrar onde é que eu me sentia bem e de que forma. A Gone Now, eu acho que a razão pela qual essas canções funcionam todas juntas, para além de eu ter uma voz esquisita, e em geral nota-se que ok, eu acho que é porque a maioria das canções elas funcionam, por exemplo, à guitarra, que é daí que eu venho. A Gone Now é uma canção que a minha demo é à guitarra. Porque eu senti que era mais acústica. Exato. E para mim é mesmo bonita assim. E essas canções todas, eu venho disso, não é? Venho de estar sozinha, quietinha, lá em Gouveia, sem muito para fazer, a tentar aprender a tocar guitarra, e todas as minhas canções, praticamente, pelo menos as melhores, partem sempre de uma base à guitarra. Se elas funcionam à guitarra, em geral, vão funcionar de outra forma qualquer. E pronto, o que eu queria depois encontrar neste segundo lado, não queria encontrar, acho que foi natural, que foi a procura dos sintetizadores mais sombrios, mais escuros, porque eu não queria ouvir coisas berrantes e festivas, não estava nesse mood. E essa canção foi produzida pelo Fred Ferreira, que percebeu exatamente o que eu queria fazer com a canção. E ele, o Fred, eu tenho mesmo respeito pelo Fred, e agora muito mais, era no dia 1 de janeiro, em que está toda a gente em casa, com os familiares. O Fred estava no estúdio. Esse dia não existe. O Fred estava no estúdio, exato, esse dia não existe. Para ele existiu, ele estava no estúdio a mandar-me mensagens e referências. Mas o que estás a fazer? Do Fred. Ele sabia, ele tinha deadlines para cumprir, ele sabia que esta música era mesmo importante para mim. E eu nunca tinha... Esta canção ficou feita à 14ª versão. Isso é muito ou pouco? É muito. Em geral tu fazes, sei lá, imagina, fazes uma versão, 2 versões e depois, ok, acertas, 3 versões no máximo, já sabes que é por aqui e depois vais aprimorando a produção. Mas estamos a falar de versões de produções, canções completamente diferentes. Há tipo 14 Gone Nows. E todas boas, se calhar, para sair. Todas boas, só que esta era aquela que representava exatamente o que eu estava a sentir, e um produtor fazer isto por mim, para que esta canção ficasse exatamente, porque era importantíssima para mim. Tenho um respeito gigante pelo Fred. Obrigada, Fred. Obrigada, Fred. Em termos de letra, a Gone Now fala
dar um tempo, terminar uma relação? É autobiográfica ou é daquelas histórias que tu viste acontecer e decidiste contar? Esta canção é mesmo sobre mim e sobre o facto de ter perdido a minha avó. É quando eu escrevo Our Time Is Gone Now, eu digo I was afraid of the dark, I felt like a man. Quando eu estou a falar disso é mesmo, eu lembro-me de quando fiz a canção e lembro de me estar a sentir mesmo, sabes, tu sabes perfeitamente que tens imensas pessoas à tua volta e sempre preocupadas contigo e mesmo assim, pá, é como se estivesses completamente sozinho e não te percebem ou qualquer coisa do género. E lembro-me de estar a sentir isso e ter começado a descrever e depois cheguei ali ao refrão e foi o Gone Now, que há qualquer coisa, dizem que o amor dos avós é diferente e é mesmo, é uma coisa que tu nunca recuperas. Exatamente. E então acho que foi a minha forma de imortalizar um bocadinho isso, porque é mesmo, é uma coisa diferente que tu não encontras em mais lado nenhum, é diferente. E presumo que Come See Me também continua um bocadinho nessa temática, não é? Aquela vontade de voltares a ver alguém que já perdeste e que já não tens possibilidade de voltar a ver e se calhar dizer aquilo que querias dizer e não chegaste a dizer. Sim, talvez. Eu acho que a Come See Me é um bocadinho... Ela começa muito smooth, não é? Que eu estou a cantar assim muito, quase não há nada à volta e depois de repente, e no concerto ao vivo é ainda mais assim. Conseguimos exponenciar muito mais isso. Achei que no disco não fazia sentido exagerar, entre aspas, tanto nesse sentido, mas aquilo acaba num... Sabes, como se fosse sem êxtase, como se te passasses da cabeça. Quase como se tivesses... Não é biográfica essa parte, mas quase como se tu tomasses qualquer coisa e ficasses meio perdido. Mas é um bocadinho isso, em que tu às vezes não tens bem noção, e não acontece só quando perdes alguém, acontece quando estás a sofrer por alguma razão. Há ali um momento em que tu já não sabes se estás a viver uma coisa que é real. Às vezes já não sabes bem, ou acontece-te uma coisa, sei lá, ou porque acabaste uma relação de muito tempo, ou porque, sei lá, ou porque ficaste desempregado, ou porque qualquer coisa mudou mesmo. Então às vezes quando acordas, tu tens ali uns segundos que não fazes ideia se é verdade ou se não, ou se sonhaste, pelo menos isso acontece-me. E eu acho que esse Come See Me é ali o perceber, espera lá, mas isto é verdade ou é só um sonho esquisito? Eu acho que é um espaço estranho mental, não é? É um espaço estranho mental. Sentes que então se escreveres sobre os teus sentimentos ajuda-te a clarificar o que tens na cabeça? Sim, faz sem sentido. Dúvida. I Keep Persisting. É assim a próxima música. Tu cantas com o Prof Jam e é a tua única colaboração no álbum inteiro. Porquê o Prof Jam? Como é que isso aconteceu? Já conhecias o Prof Jam? Olha, nós cruzamos muitas vezes num sítio, não em Telheiras, mas ali perto, em que eu acho que nós vamos comer caracóis ao mesmo sítio. O que é engraçado. Eu via muitas vezes e pensava, por acaso fazia algum sentido para mim. E há ali um momento em que eu trabalhei com o manager dele, que é o Nelson, e aquilo começou a fazer sentido, foi natural. E de repente, quando eu explico a história ao Nelson e ao Mário, ao Prof Jam, aliás, eu quase não tive que explicar o que é que eu queria com aquela canção. Ele chega e a letra dele para mim está brilhante. Eu sei que vocês não tiveram lyrics para ver e às vezes é difícil perceber quando o pessoal está com autotune ou coisas assim, mas a forma como ele escreveu e o que ele disse, eu acho que ele também tem uma história parecida de ter perdido uma pessoa que para ele era importante. Portanto, isso foi notório. Ele conseguiu pôr a parte dele ali e ficou muito fixe. Nesse momento do álbum eu sentia que tinha que descansar de mim próprio. Sentia mesmo isso. Já não aguento ouvir. Sim. Preciso mesmo de uma pessoa que me ajude a contar esta história, mas preciso quase de um interregno e ficou perfeito. Super intenso. Eu gostei muito dessa música. A Catarina é muito querida, ela diz sempre: eu gostei muito dessa música. Nós gostámos todos muito dessa Obrigada. música. É verdade, gostámos todos. I Miss You é quase aquela nota final de... É isso mesmo. Para quem ainda não percebeu que estás a falar de uma perda e da perda da tua avó, e é muito relatable. Toda a gente passou por alguma perda, tal como o Prof Jam também tinha passado. Tu quiseste mesmo deixar esta nota de saudade evidente, não é uma metáfora. Tu querias fechar aqui a história do álbum. Ou seja, não foi para ser declaradamente... não foi para ser literal, mas eu sentia que houve muitas canções que ficaram de fora do disco.
porque eu achava que não faziam sentido, canções que eu adoro e que, quem sabe, eu espero ter a oportunidade de as editar ou de passar a outro artista, se for o caso. Mas de todas as que ficaram de fora, nenhuma servia e havia ali qualquer coisa, eu sentia que o álbum não ficava fechado, parecia que não podia ser I Keep Persisting Human, não. É I Keep Persisting e estás ali, parece que é um... Queria que a música I Keep Persisting te transmitisse quase uma moinha, parece que tens ali sempre uma cena, tipo, uma coisa chata que te incomoda. E quando chegas à início, eu acho que é tipo respirar fundo e a história acaba. Ou preparas-te com coisas a cair. Preparas-te para... perfeito. Pronto, e preparas-te para a história acabar. Eu acho que é preparar-te para assumir, ok, acabou, a história acabou. E acabou com Human. Human, não é? O nome que também dá nome ao disco, um tema que tem o mesmo nome do disco, é um ponto de exclamação, é tipo, todos nós vamos passar por esta experiência, se calhar é esta dor que nos torna também humanos e que faz parte do nosso processo de crescimento. Achas que és uma pessoa diferente agora? É muito mais. Muito mais. E mais humana, sim. Eu acho que quando passas por coisas que te magoam mesmo muito ou que são difíceis para ti, tu de certeza absoluta que vais tornar uma pessoa mais compreensiva, muito mais tolerante. O Human foi mesmo... Eu não fazia ideia como é que o álbum se ia chamar. Tinha uma lista, uma nota no telefone gigante de possibilidades. Dá-nos outra, por favor, só mais uma. Cowabunga. Epá, não sei, mas eu tenho mesmo... Eu posso procurar, eu já procuro e já vos digo. Crazy mas Waffles. Tinha Crazy Waffles. Não, é que para mim é super difícil, porque eu só tolero coisas com uma palavra, porque acho difícil e, sei lá, álbuns com muitas palavras, é que esquisito. Então andava à procura e de repente, quando estava a trabalhar com o Last, a fazer a Busy Tone, ele mostrou-me uma ideia, que foi a ideia que deu, que depois que levou à Human. E ele veio aquilo e pediu: olha, desculpa, mas isto é mesmo fixe, achas que posso levar isto para casa? Ele deu-me assim um export de 30 segundos e assim que cheguei a casa comecei logo a ouvir o que estava ali. Para mim aquele piano, o piano já vinha e foi logo. E comecei por escrever uma coisa que faz todo o sentido para acabar o álbum, que é I'm not made of stone, this is flesh and bones, 'cause I'm human. E depois eu digo I won't share any further, qualquer coisa, my secrets any further. I won't share my secrets any further. E para mim era isso, ou seja, eu podia continuar a contar muito mais coisas, mas esta história acabou. Esta história já não tenho mais nada a dizer, já nem é saudável que continue aqui a tentar dizer coisas. E pronto, é um ponto final, acho que não é um ponto de exclamação, é um ponto final. E depois a questão do Human é porque eu acho que o que eu aprendi deste processo todo, acho que foi isso, foi lembrar-me de que as coisas não correm como tu planeias, as coisas correm como têm que correr e tu tens que tentar fazer o melhor que consegues. Nunca vais ser perfeito, como eu queria quando fiz a Highway. Não vais ser perfeito, mas vais tentar dar tudo o que tens. Vais tentar, vais assumir as tuas falhas, vais tentar ser compreensivo contigo e com os outros quando não ficar perfeito, mas vais crescer com isso. E de repente eu acabei por produzir eu própria metade do álbum, que foi um feito gigante para mim. Aprendi imensas coisas, estive com produtores que eu admiro, que não fazia a mínima ideia que iriam sequer querer trabalhar comigo. E de repente tenho isso, consegui fazer isso. E acho que o Human é também, acho que é importante. Quando nós fazemos qualquer coisa, chega um momento em que tens que apreciar o que fizeste. E já chega de ver as falhas e de ver. Eu estou a tentar neste momento passar para ficar só contente. Isso é importante. O que é que serve conseguir tantas coisas e um trabalho espetacular e mais uma oportunidade e tens mais isto para fazer e põe-te em destaque a fazeres qualquer coisa e ficares contente por isso ter acontecido. Às vezes eu não tenho muito tempo para ficar contente, isso é estúpido. É curioso estás a dizer isso porque há pouco tempo vi um documentário sobre, não era só sobre o Dr. Dre, mas ele também fazia parte. Também tenho visto. E viste isso? Sim. E há ali uma determinada altura em que eles falam sobre o álbum dele que nunca chega a sair, ele depois transforma noutra coisa, mas há um álbum que ele nunca chega a lançar porque é tão perfeccionista que está sempre a ver falhas e coisas novas e este som não está como eu quero e é fácil às vezes perder-se neste processo e não dizer, pessoal, ok, tá bom, vamos a isso, vamos lançar e depois logo se vê como é que corre, porque nunca se sabe, não é? Nunca sabes e acho que podia ficar sempre melhor.
Eu acho que não há frase mais típica do que esta. Se eu tivesse mais uma semana, se eu tivesse mais 2 semanas. Mas será que ficava? Não sei. É isso. Chega um momento em que tens só que, foi isto que aconteceu e depois pelo caminho fiz mais isto e foi difícil por causa disto e acabou. E tens só que ficar contente por isso. E este álbum, para mim, o Human é lembrar-me dessas coisas todas, que é qualquer projeto que te lances, tens só que fazer o melhor que consegues. É óbvio que o melhor que consegues não é uma permissão para o melhor que consegui hoje foi nada. Não é isso, mas é mesmo tu sentires que não conseguias ter feito mais. Isso é mesmo importante tu fazeres essa leitura de ti próprio, porque senão é só cruel e depois, entretanto, todas as pessoas que estiveram envolvidas vão estar super contentes a falar contigo e tu, pois, isto. Não, faz parte do processo e da tua obrigação depois largares e ficares contente. Só tenho mesmo mais uma perguntinha, até porque já fechámos todas as músicas do álbum. Como tu disseste há bocado, tu trabalhas muito em nicho, mas um nicho na América são, não sei, uns milhões valentes de pessoas. Em Portugal é um bocadinho menos. Este álbum é também um álbum que olha lá para fora, para o mercado internacional. Achas que também pode ser por aí o teu caminho? Daí ser em inglês? Não? Vês-te a cantar em português? Como é que vai ser o futuro? Eu acho que a partir do momento em que faço canções em inglês é sempre, mesmo que no subconsciente, eu quero sempre falar lá para fora. Não poderia dizer que não. Porque muitas das minhas influências estão lá fora e eu ouço a música deles e é óbvio que quero estar próxima deles. Não sei se isso vai acontecer ou não faço ideia. Eu tento gerir muito bem as minhas expectativas para que as coisas não me corram mal. Mas era uma coisa que eu gostava, porque acima de tudo, porque as minhas influências também vêm muito de fora e portanto tens sempre esse desejo de pelo menos tentar e competir no sítio, não é? Pelo qual te guias. Mas para mim o português nunca foi uma não opção. O português eventualmente seria um caminho, uma escolha. Eu vejo-me a cantar em português. Aliás, o fazer o Jardim para o Festival da Canção foi o começo desse caminho. Eu queria fazê-lo, eu adoro escrever em português. Eu nunca deixei de escrever em português, eu só não tenho usado essas coisas que escrevo, porque acho que é uma sonoridade muito específica àquilo que eu estava a fazer no Human e que achava que, para mim, eu só conseguia imaginar ter português no Human se fosse em rap, como tenho. Não conseguia imaginar de outra forma. Mas eu adoro escrever português e adoro compor em português, mas a forma como depois canto as palavras em português é super diferente e tenho que me adaptar. E imagino que isso vá acontecer, mas acho que não cabia aqui. Vai caber numa outra coisa qualquer. Pronto, acabou. Não foi difícil. Obrigada. Gostávamos muito do álbum e sentimos-nos muito honrados por termos sido as primeiras pessoas a ouvir. E pronto. E não vazámos na net. Não vazámos na net. Pois não. Desde sexta-feira podíamos ter vazado. Deixa-me só ler aqui, citar a Isaura sobre este disco, mas é para fazer aquela nota final. Eu sei que o álbum não é perfeito, mas eu pus todo o meu coração, toda a minha atenção em todos os detalhes. Se aquilo não ficou melhor, é porque não consegui. Verdade.